Queridos, paz seja convosco. Mais uma vez nós queremos trazer algo da parte de Deus aos nossos corações. Mais uma vez nós queremos trazer uma palavra, que foi ministrada aos nossos corações. Que Deus possa, através dessa mensagem, através desse áudio, através desse vídeo, Deus possa te abençoar de uma maneira toda especial. Nós queremos falar nessa oportunidade, nós queremos falar sobre a mão de Deus. E nós vamos ler 2 Crônicas 30:12, que diz assim, 2 Crônicas 30, versículo 12. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Amém, queridos? Quando eu leio esse texto, quando eu leio essa porção bíblica, na verdade, quando eu li esse texto sagrado, eu senti algo assim muito profundo no meu coração, de ver a maneira como Deus, Ele conduz todas as coisas, a maneira como Deus, Ele realiza os seus propósitos, realiza e cumpre os seus mistérios e a sua palavra, a vontade revelada na sua palavra. E de ver como que da atuação, da manifestação do poder de Deus, como as pessoas elas se despertam para realizar o mandado e a ordem do Senhor nosso Deus. Nós temos aqui no capítulo 30 de 2 Crônicas, nós temos a atuação do rei Ezequias. Ezequias significa fortalecido por Deus. Você já começa então a entender, a compreender a mão de Deus sobre a vida do rei Ezequias. Fortalecido por Deus, filho de Acás, rei de Judá, um dos maiores e mais vitoriosos reis de Judá. Amém? Foi o rei Ezequias que fez a maior celebração de Páscoa desde os dias de Salomão. E nós estamos vivendo agora um período, um tempo, da Semana Santa. Daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos, estaremos vivendo o dia da Semana Santa, a Páscoa do Senhor, o culto de Sexta-feira Santa e o culto da ressurreição, que daqui a alguns dias estaremos celebrando, revivendo, na verdade, toda essa trajetória do Messias, toda essa trajetória do Filho de Deus, da via dolorosa, daquilo que Jesus passou. Então, o rei Ezequias, ele celebra desde Salomão, que não se celebrava uma Páscoa como se celebrou no reinado do rei Ezequias. Páscoa é a passagem. Páscoa é uma das 3 grandes festas em comemoração do Êxodo.
e libertação dos israelitas do Egito. Êxodo capítulo 12. O povo de Deus reuniu-se anualmente em Jerusalém para essa grande festa. Amém? Então, Páscoa é libertação, Páscoa é festa, Páscoa é alegria, Páscoa é o agir de Deus no meio do seu povo, no meio da nação, no meio dos seus súditos, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem aqui no capítulo 30 de 2 Crônicas? Amém? Nós temos aqui no capítulo 30 uma ordem do rei, tá? Uma ordem de Ezequias, tá? E essa ordem, né, do rei Ezequias, ela foi enviada pelos mensageiros, pelos correios, pelos porta-vozes da notícia do rei, de levar essa mensagem tanto para Judá, tá, quanto para Israel. Tá? Essas cartas também foram enviadas, que a Bíblia diz, para Efraim e Manassés. Para quê? Para que essas famílias, para que essas pessoas, essas tribos, eles viessem, tá, para Jerusalém celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Essa foi a ordem estabelecida por o rei Ezequias para toda a nação, para todas as tribos, para que elas viessem a Jerusalém celebrar a Páscoa do Senhor nosso Deus. Amém? Então, o rei, a Bíblia diz que o rei, ele teve conselhos com os príncipes e toda a congregação de Jerusalém para celebrar a Páscoa no 2º mês. Amém? Preste atenção, olha o que o rei Ezequias faz. Ele se aconselha, ele pede orientações para os príncipes e para toda a congregação de Jerusalém. Por quê? Porque o rei, ele não trabalha sozinho. Um líder, ele não trabalha sozinho. Um líder, ele tem uma equipe. Ele tem todo um aparato por trás dele para que ele possa pedir orientações, para que ele possa perguntar, averiguar, para decidir não sozinho, mas decidir com toda uma equipe, uma estrutura, né? E fazer aquilo que está de acordo com cada pessoa. Então o rei Ezequias, ele não é um rei que tomava as decisões sozinho. O rei não tomava as decisões sozinho. Um pastor não pode tomar sozinho as suas decisões. Ele tem que consultar o seu CDL, ele tem que consultar a igreja, ele tem que perguntar, ele tem que saber qual é a vontade das pessoas. Ele não pode tomar uma decisão de forma unilateral, mas sim fazer como Ezequias fez: consultar os seus príncipes, consultar sua liderança e consultar o povo. E assim tomar uma decisão. Por que Ezequias fez isso? Porque a Bíblia diz que eles não puderam celebrar a Páscoa no tempo certo, no tempo correto, no mês que deveria ser
celebrada essa festa. Porque houve um empecilho, houve uma dificuldade, houve um problema no tempo do rei Ezequias, que os sacerdotes não eram suficientes. Os sacerdotes também, eles não haviam se santificado, se preparado para fazer a festa. Então, veja bem, eles não têm sacerdote suficiente e eles também não se santificaram, não se prepararam para aquela festa. E o povo também não se tinha ainda ajuntado em Jerusalém. Nós temos 3 motivos, Ezequias tem 3 motivos coerentes para não realizar a festa no devido tempo. Então, o que ele faz? Então, como ele está fora de ordem, ele está fora de contexto, ele está fora do projeto, do plano correto de Deus, ele vai ter que consultar, ele vai ter que saber se as pessoas vão querer fazer algo fora de tempo. Eles vão querer perguntar se é desejo do povo celebrar essa festa no tempo que não é o tempo de fazer. Amém? Por quê? Não tem sacerdote suficiente, eles não santificaram e o povo não estava agregado em Jerusalém. Tá? E aí o que acontece? Isso foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Eles entraram de comum acordo, esperar que se aumentasse o número dos sacerdotes, esperar o momento que eles se santificasse e esperar a agregação do povo em Jerusalém. Decidido essa forma bem lúcida de comunicação, de esclarecimento do que o rei pretendia fazer, o que eles fazem agora? A Bíblia diz que eles passaram um pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes como prescrito. Amém? Eles passaram pregão, ou seja, eles anunciaram, ou seja, eles acharam um tempo, uma oportunidade deles estarem juntos. O povo todo junto, a nação todo junto, isso se chama koinonia, isso se chama comunhão. Não podemos fazer algo se não tivermos de comunhão, acordo com a nossa liderança, com os nossos líderes e com o povo. Não podemos tomar uma decisão sem ajuste com as pessoas. Né? Temos que estar tudo agregado, tudo junto. Temos que estar tudo ligado. Então, o rei manda passar pregão por todo Israel. O rei manda passar o pregão para que o povo se ajuntasse em Jerusalém. E aí, o que aconteceu? Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder do rei da Assíria. Amém? Isaías está chamando o povo para o arrependimento. Isaías está chamando o povo para se arrepender. Por quê? Porque as outras 10 tribos de Israel tinham sido levadas cativo à Síria.
Havia uma divisão, houve uma quebra de aliança com Deus. As tribos se dividiram, as tribos se repartiram agora em Reino Norte e Reino Sul, capital Samaria, capital Jerusalém, Israel, Reino Norte, Reino Sul. O povo está vivendo uma quebra de aliança. O povo se dividiu, houve divisão no meio do povo de Deus. E Deus não tolera divisão dentro da igreja, dentro da sua casa. Deus não aceita divisão. Temos que estar unidos com a nossa liderança, com os nossos líderes, com os nossos pastores, com a nossa liderança. O povo se dividiu, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, mas o pregão foi para todo o Judá e Israel. A ordem foi para que todo o povo, todas as tribos, eles se arrependessem e voltassem ao Senhor. Amém? Para que eles se arrependessem nesse tempo e viessem à casa do Senhor para celebrar a Páscoa. Amém? Por quê? Porque a Páscoa é um momento de alegria, de livramento. A Páscoa é um momento tão importante na vida do judeu como na vida do cristão hoje. A Páscoa fala de ressurreição, fala de libertação. A Páscoa fala do fim da escravidão. Então isso é motivo de comemoração. Então isso é motivo de prazer, de alegria. E tem mais, olha o que o rei diz: não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estás vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como os vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. O rei faz uma convocação, faz um alerta, de fazer com que o povo tenha esperança novamente no Senhor vosso Deus, para que o povo tenha agora motivos de alegria, de celebrar, de celebração, de estar junto e esquecer todo o mal que foi causado por eles mesmos. Pelo mal que foi causado por eles mesmos. Então, Deus chama ao arrependimento, à conversão, a eles mudarem de rotas, mudarem de pensamento, de atitude, e viver momentos de alegria novamente, viver momentos de prazer na presença de Deus. Não sejais como vossos antepassados, não sejais como vossos pais, que foram desobedientes, que foram rebeldes à voz do Senhor. Ezequiel faz uma convocação, uma conclamação de liberdade, de aliança, de renovação de aliança, de renovação de vida, de promessas de Deus sobre a vida do povo. Amém? E ele diz assim, olha, porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, é compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Olha a palavra do rei, olha a palavra que o rei libera para o povo, uma palavra de perdão, de misericórdia, de amor.
A palavra que é ministrada pelo rei Ezequias para o povo. Deus tem prazer na misericórdia, Deus tem prazer na alegria, Deus tem prazer na felicidade de vocês, mas para isso vocês precisam se converterem, mas para isso vocês precisam voltar para o Senhor. Por isso que vocês foram levados cativo por causa da obediência de cada um de vocês, e hoje vocês estão sofrendo pelo pecado que vocês cometeram, pelo erro que vocês cometeram. Vocês estão passando momentos difíceis porque vocês causaram tudo isso, pela desobediência, pela rebeldia. Mas Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é amor. É isso que Ezequias está dizendo. Ainda há esperança para o cativo, ainda há esperança para o sofredor, o abatido, para o triste, ainda há esperança. É isso que Ezequias está dizendo. Ezequias está dando uma palavra de esperança, de ânimo para o povo. Ezequias está trazendo algo esclarecedor para aquelas pessoas tristes, desiludidas, sofridas naquele momento. Porque eles não tinham alegria, eles não tinham prazer em servir a Deus. Dentre vários sofrimentos que eles estavam passando, pelo cativeiro da Síria, pelo cativeiro na Babilônia, pelo cativeiro no Egito, pela essa fuga do Egito para o deserto, esses 40 anos que eles passaram lá, que Deus envia Moisés, Deus envia Josué, estabelece o povo dentro da terra prometida, e aí vem a rebelião, e aí vem a desobediência, que começa no período dos juízes, começa no período dos reis, dos profetas. Mas Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus ama o seu povo. E tudo que Ele quer é que as pessoas se arrependam. E tudo que Ele quer, que Deus quer, é que haja arrependimento, é que haja conversão. Amém? E a Bíblia diz que os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Porém, zombaram deles. Algumas pessoas zombaram dos correios, algumas pessoas zombaram dos pregadores, algumas pessoas zombam de nós, nos criticam, não acreditam na mensagem de Deus, até mesmo pessoas de Deus, da igreja. Efraim, Manassés e Zebulon, algumas pessoas zombaram dos correios, zombaram da ordem de Deus. Amém? É isso que a gente vê que acontece nos dias de hoje. As pessoas não querem escutar a mensagem da palavra de Deus. As pessoas não querem dar ouvido à mensagem da palavra de Deus. Deus está aí com seus mensageiros, com os seus correios, transmitindo a sua vontade, transmitindo a sua palavra, mas as pessoas não querem. A Páscoa foi adiada até o 2º mês, em uma aplicação do princípio em Números 9, versículo 9 ao 13, que contemplava aqueles que estavam cerimonialmente impuros ou ausentes em uma jornada. Esse é um dos primeiros exemplos da lei de Moisés sendo interpretada para cobrir novas situações. A consulta de Ezequias à congregação para tomar uma decisão alinha-se com Davi. 1 Crônicas 13, do 1 ao 5, e Salomão, 2 Crônicas 1, do 2 ao 5. As cartas dos convites são semelhantes em conteúdo e linguagem ao discurso de Ezequiel aos sacerdotes e levitas. Mais do que um convite para participar de um festival, elas são verdadeiras convocações para o arrependimento, ou seja, para o povo voltar para o Senhor, para que Deus desvie sua ira
e os cativos pelos assírios sejam devolvidos. Esse é o convite de Deus, né? Que muitas vezes é negado, que muitas vezes é negligenciado pelas pessoas, por aqueles que são convidados, aqueles que são evangelizados nos nossos dias. Muitas vezes esse convite é rejeitado pelas pessoas, assim como foi rejeitado pelo próprio povo de Deus, por algumas pessoas do meio do povo de Deus. Agora, olha o que aconteceu. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Amém? Algumas pessoas dessas tribos, né, se humilharam e foram a Jerusalém. Amém? E do versículo 12 que nós lemos, diz assim: também em Judá se fez sentir a mão de Deus, ou seja, em Judá também foi sentida a mão de Deus, foi sentida a presença de Deus, o agir de Deus, o agir do Senhor no meio daquele povo, no meio daquelas pessoas. Aleluia. A mão de Deus, a mão de Deus, foi sentida a mão de Deus em Judá. Aleluia. Judá sentiu a presença de Deus, Judá sentiu a mão de Deus. A operação eficaz de Deus produziu esse acordo sincero para viver à altura da sua própria vontade. Aleluia. Sentir a presença de Deus muito forte, muito grande, muito real. E aí, quando eles sentem a mão de Deus, eles cumprem o mandado do rei. Eles obedecem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a boa mão de Deus. Aleluia. Quando obedecemos nossos líderes, quando sentimos a presença do Senhor no meio da igreja, no meio do seu povo, nós temos o desejo de obedecer, de cumprir tudo aquilo que nos é ordenado. Ajunta-se em Jerusalém muito povo para celebrar a Páscoa, para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, que a congregação se juntou, foi muito grande para celebrar. Aleluia. A mão de Deus, sinta a mão de Deus te envolvendo. Sinta a mão do Todo-Poderoso te enchendo nesse momento. Deixa Ele realizar o propósito que Ele quer na sua vida. Deixa Ele realizar aquilo que Ele quer realizar sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, nos faz sentir a sua presença, nos impulsiona para obedecer, nos impulsiona para receber, nos impulsiona para nos humilhar, para nos converter, para tirar a sujeira do nosso coração, para tirar a sujeira da nossa vida e ter uma vida renovada, transformada, como foi a atuação de Deus aqui no tempo de Ezequias. Aleluia. A mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Deus opera de uma maneira eficaz. Deus opera de uma maneira eficaz no meio do seu povo, no meio da sua congregação, no meio de uma nação, quando há arrependimento, quando há conversão, quando há a presença de Deus, quando a presença do Senhor atua no meio da igreja, atua no meio
do seu povo. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te impulsionar para as coisas corretas e para as coisas verdadeiras através do seu Espírito. Em nome de Jesus, eu oro por você e seja abençoado através da mão de Deus. Até mais, shalom, que Deus os abençoe.